teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Meus irmãos, boa noite. Nós iniciamos o nosso culto desta noite e eu quero iniciar fazendo a leitura do Salmo 103, verso 1 e 2. As Escrituras Sagradas dizem assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. As misericórdias do Senhor renovaram-se sobre a nossa vida nesta manhã e na manhã desse dia e caminharam conosco até agora. Caminharam conosco e seguramente elas têm se renovado sobre a nossa vida dia após dia. No culto dessa noite, nesse momento, nós vamos tratar um pouco do que Pedro nos fala no seu capítulo 2, versos de 1 a 10 da primeira carta, sobre uma nova vida para uma nova realidade como tema. E eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, mas antes nós estaremos orando. Nosso Deus, mais uma vez, Pai, o Senhor nos dá a alegria de podermos meditar na Tua palavra, de podermos, Senhor, buscar ensino para as nossas vidas nela. E te agradecemos, Senhor, desta forma por isso. E pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor esteja tratando dos nossos corações, esteja dando-nos direção, conforto, esteja dando-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Renove-nos, Pai, em graça e misericórdia, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes da nossa mensagem, vamos rever o quarteto Átrios cantando.
Voltamos, meus irmãos, uma nova vida para uma nova realidade. Quando eu faço referência aqui a uma nova realidade, eu não estou me referindo à realidade do que nós estamos vivendo hoje. Uma realidade de confusão, uma realidade de insegurança com relação ao amanhã, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, uma insegurança com relação ao presente. Não é essa a realidade que eu me refiro dentro da nossa reflexão desta noite. Quando eu me refiro a uma nova realidade, eu me refiro àquela realidade que faz com que os corações de cada um de nós, com que os corações vejam-se novos. Novos dentro de uma situação em que o velho se tornou um passado, mas muito presente na vida. E o amanhã, ele traz uma situação onde a adaptação e a adequação terá que acontecer na realidade de uma novidade que se apresenta, que é o que eu chamo aqui de uma nova vida. Essa nova vida nada mais é do que o que as Escrituras chamam de um nascer de novo, do nascer da água, do nascer do Espírito, do nascer agora do próprio Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, quando escreve para as igrejas que estão na dispersão, escreve esta primeira carta, ela escreve para uma comunidade assim, com uma nova vida e vivendo uma nova realidade. A realidade de uma vida renovada, transformada, e uma vida também nova. Eles estavam vivendo um momento muito difícil. A perseguição contra os cristãos naquele momento era muito forte. Muita morte, muitas perdas, muita incerteza. Pedro os instrui como crianças na fé sobre como viver em um momento tão difícil. Irmãos, sabe que o que é interessante, trazido aqui por Pedro, dita por ele, é observar que as instruções iniciais de Pedro, elas não tratam de outra coisa senão do coração daqueles nossos irmãos. Vamos ver dentro do texto que nós podemos aprender sobre uma nova vida dentro de uma nova realidade que é enfrentada pelos filhos de Deus. O texto que nós lemos anteriormente nos chama atenção para isso. Então, primeiro, nós observamos que Pedro, ele leva aqueles nossos irmãos do passado a olhar para trás em suas próprias vidas. O primeiro verso diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Meus irmãos, de alguma forma, a nova vida, ela nos leva a olhar para trás, olhar para os velhos hábitos, olhar para os hábitos que nós tínhamos e que precisam ser deixados dentro de uma nova atitude que deve ser tomada, que deve ser assumida. E quando nós olhamos para trás, vemos aqui essas expressões trazidas aqui pelo apóstolo Pedro. Quando ele fala do despojar, o sentido aqui é de despir, como nós tiramos uma roupa, nós nos despimos, tiramos, deixamos essa roupa fora de nós. E aqui nós observamos que Pedro fala a respeito de algo que não acontece instantaneamente na vida de alguém, não acontece automaticamente na vida de uma pessoa quando ela nasce de novo. Não é assim que as Escrituras têm nos mostrado, que apresenta-se a nova vida. Meus irmãos, isso nos assegura que a vida com Deus ela não vai tirar automaticamente os pensamentos, sentimentos e atitudes que não se conformam com a sua direção, colocando instantaneamente em nós novos hábitos, nova maneira de pensar, novos sentimentos e novas atitudes. Não.
que Pedro está afirmando aqui é que há uma batalha a ser travada, uma luta a ser enfrentada, e essa luta é grande, porque é uma luta contra os velhos hábitos que precisam necessariamente, todos eles, serem vencidos. Olha a listinha que Pedro apresenta aqui. Eu digo listinha porque ela se amplia. Paulo faz isso. Ele amplia de uma maneira muito grande todas aquelas virtudes que não são virtudes, porque não são pontos positivos, mas coloco-os assim aqui só para exortar-nos, porque são adjetivos que não são positivos. E ele diz, despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Por maldade, parece que esse termo abrange aqui todo tipo de atitudes que são atitudes iníquas, que vêm prejudicar a prática do amor entre as pessoas. O dolo, que são atitudes, meus irmãos, traiçoeiras, que tendem a enganar as pessoas para que se alcance um objetivo próprio, para que se alcance aquilo que deseja. Assim como vemos a hipocrisia, que tem a ver com o fingimento, a inveja, que diz respeito a querer para si aquilo que é do outro, e as maledicências, uma definição simples dela, nos chama atenção para falar mal de outra pessoa, um falatório sobre a vida alheia. São comportamentos, meus irmãos, que caminham numa horizontal, olhando para as pessoas. E esses comportamentos, eles são comportamentos que trazem prejuízo, que não tem tamanho para a vida pessoal e para a vida dos relacionamentos, para a vida da comunidade da fé e para a vida dos relacionamentos que estão à própria volta. Segundo, agora Pedro chama a atenção daquela comunidade, levando-os a olhar para frente. Se a primeira atitude era olhar para trás e ver o que era a antiga vida, afirmando que agora essa antiga vida não tem mais lugar e que deve-se olhar para si mesmo e despir de tudo aquilo que não é bom, agora a realidade é olhar para dentro de si, com os olhos lançados à frente. E aqui ele nos diz nos versos 2 e verso 3. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado conhecimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se anteriormente a exortação de Pedro era para despir-se, agora a exortação era para buscar uma roupa nova, é para se revestir de algo novo. Buscar crescimento espiritual, é assim que ele se refere aqui quando fala desse olhar à frente, deste novo olhar, dessa nova realidade, deste novo viver. Então, buscar o crescimento espiritual mostra que é um crescimento naquilo que de fato é bom para a vida. É bom para aqueles que têm o conhecimento de Deus. Pedro fala em genuíno leite espiritual. Meus irmãos, quando ele usa essa expressão, ele vem falar a respeito de um leite que não era genuíno, daquilo que era falsificado, usando a expressão do alimento. Então, infelizmente, meus irmãos, nós vemos que na mamadeira de muitos filhos de Deus, que são filhos de Deus autêntico, e já estava presente no tempo de Pedro, meus irmãos, o alimento que está presente nele tem uma aparência de bom. Ele pode ser branco como leite, pode ter uma consistência de um leite, mas quando ele é ingerido, ele não tem as substâncias que de fato nutrem e que são tão necessárias.
Pedro fala sobre isso. Algo de uma boa aparência, uma aparência boa, mas que vai nutrir apenas o ego, nutre os anseios imediatos da vida, que não promove o crescimento necessário na vida daqueles que são os infantes de Deus. Ou quem sabe, não é? Alguém que já caminhou até um bom tempo, mas ainda precisa se alimentar como se fosse no começo, ou quem já está mais forte, mas que ainda precisa continuar alimentando-se, é o caso de todos os filhos de Deus, alimentando-se de um alimento forte, sólido e que seja seguro. Há muitos filhos de Deus que estão raquíticos na fé. Estão raquíticos na fé, meus irmãos, porque buscam alimento onde ele não existe. Jesus, Paulo, Pedro, eles exortam a igreja para que tome um grande cuidado com aqueles que Paulo chama dos falsos profetas, falsos mestres, assim como Jesus se refere, e que, na verdade, eles são lobos devoradores, são lobos presentes no meio do rebanho com o interesse de devorá-los, com o interesse de se beneficiar deles em direção a si mesmo. Então, esses falsos mestres, esses devoradores, estão dentro da igreja. Eles têm aparência de pessoas de Deus, mas aquilo que ensinam é um outro evangelho. Não é o evangelho do Deus Altíssimo, mesmo que tenha aparência de um genuíno leite espiritual. Podem ter certeza. É alimento ruim com cara de um bom alimento ou com uma aparência. É mais ou menos como disse o profeta, na boca ele parece doce como mel, mas quando cai para o ventre ele é amargo como fel. Podem ter certeza. Muitos estão raquíticos na fé, porque têm procurado alimento que de fato não alimenta. Terceiro lugar, meus irmãos, esse povo recém-nascido deve ter a consciência de que ele está alicerçado sobre a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre estar alicerçado sobre a rocha dos séculos, estar alicerçado sobre Cristo, a verdadeira rocha que firma os nossos pés. A igreja e Cristo, é importante nós observarmos, formam uma unidade. Não há como separar a igreja e Cristo. Não há como separar. É evidente que eu não estou falando aqui nas denominações, não estou falando aqui nos segmentos religiosos, eu me refiro aqui àquilo que nós denominamos dentro da teologia de igreja invisível, que é composta por todas as pessoas eleitas por Deus, que foram compradas e pelo sangue de Jesus, e por onde, através desse sangue, a dívida foi paga para com o Pai. Então eu me refiro a todos aqueles que estão salvos, que foram salvos e que ainda serão salvos e viverão a redenção eterna do Deus Todo-Poderoso. A igreja, meus irmãos, ela é una, tendo Cristo como seu cabeça. Então Jesus, ele é a base, o forte e seguro alicerce, enquanto nós somos essas pedras vivas, esse tijolinho que vem sendo colocado um sobre o outro, em cima desta base onde Deus edifica a sua santa igreja. Meus irmãos, infelizmente, como ainda vimos há pouco, muitos crentes em Cristo, lamentavelmente, têm tentado construir sua vida sobre um alicerce ruim, sobre o alicerce de uma vida fácil, de uma vida mais livre. Muitos têm procurado assim. Uma vida que muitos têm dito e entendido ser uma vida mais feliz. Uma vida, meus irmãos, que para muito só tem o sentido de prosperidade física.
Com isso, muitos têm se afastado de fato de Deus. Muitos têm se afastado da sua grande riqueza. Muitos têm se afastado da comunhão com o povo de Deus. E quando não, estão no meio do povo de Deus, mas o seu coração não está ali. Seu coração está longe, seu coração está distante, porque o seu coração está distante da rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Muitos têm trocado a pedra angular, que é Cristo, por uns torrõezinhos de barro ruins. E eles têm sido, meus irmãos, cegados pelo poder de líderes ambiciosos, cegados-se pelo poder de líderes mal formados, têm sido cegados pela informação de líderes que, como Jesus diz, são cegos tentando guiar cegos. Muitos deles até muito sinceros, mas que não sabem eles mesmos para onde eles têm que caminhar, para onde eles devem seguir. Pessoas que têm sinceridade, mas que de sinceridade não basta se ter para conduzir aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Infelizmente, meus irmãos, muitos filhos de Deus têm caminhado atrás de líderes que seguramente Jesus chamaria de falsos líderes ou falsos profetas, porque estes têm feito propostas, têm ensinado e têm acariciado o ego dessas pessoas com mentiras, e essas pessoas que são engolidas pelos sedentos propósitos apresentados de sucesso, falsas propostas de sucesso. E em quarto lugar, meus irmãos, o povo de Deus é um povo de propriedade exclusiva, Pedro nos diz, com um propósito real e bem claro. Versos 9 e 10. As Escrituras dizem assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. A grande bênção que nós desfrutamos, meus irmãos, não é ter alguma coisa, não é ter valores que são somados a nós. O próprio Jesus disse que nós não devemos nos preocupar em acumular riquezas que ficam aqui. Seguramente não é esta a grande e maior bênção da nossa vida. Mas a grande bênção, ela está no fato de que pertencemos a Deus. E essa é a grandiosidade da vida de cada um de nós, como filhos do Deus Altíssimo. Por essa razão, nós temos um valor extremamente grande, um valor que podemos dizer um valor incalculável. Meus irmãos, no ano de 2003, eu estive no Museu do Automóvel da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E é um museu fantástico. A exposição de veículos chama a atenção. Um lugar para se passar horas, horas e horas apreciando. Motos novas que nunca chegaram a rodar, carros muito antigos, carros no estilo dos gangsters americanos. E dentre todos eles, havia um que me chamou a atenção. Um carro Mercedes conversível, lindo, 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 num tom grafite, um tom para um azulado
um tom muito diferente, bonito. Um carro que seguramente hoje, se for para o mercado para ser vendido, ele vai ter um bom preço. Um carro muito bem conservado, um carro todo original e que colecionadores dariam um bom valor por ele. Mas o seu valor, meus irmãos, ele não está simplesmente no ano da sua fabricação, no seu estado de conservação, na sua originalidade. O grande preço deles tem um valor que não se pode calcular. Pelas informações e as descrições que estavam à frente do carro, ele todo cercado para que não houvesse possibilidade de nos aproximarmos, em cima de uma plataforma giratória, dizia: este carro foi de propriedade do Ayrton Senna da Silva, carro comprado por ele quando foi campeão mundial pela primeira vez em 1988. A placa do carro era personalizada, CSE 8888. Ali dizia que a personalização significa campeão Senna 8888. O ano em que ele se tornou campeão pela primeira vez. O valor daquele carro não estava simplesmente no fato de ser Mercedes, não no fato de ser um belo conversível com tudo original, extremamente conservado, mas o grande valor daquele carro está em ter pertencido ao grande ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, que faleceu já há muitos anos. O fato de ter pertencido a ele traz um valor que, seguramente, ele não pode ser estimado. E é assim, meus irmãos, que acontece conosco. O nosso valor não está em nós, não está em nossa habilidade, não está em nossa dedicação ou a nossa consagração, como dizemos. O grande valor está no fato de pertencermos a Deus como um povo de propriedade exclusiva. Este é o grande valor que existe na vida de cada um de nós. Meus irmãos, o valor inestimável que temos está no fato de pertencermos exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Dessa forma, nós, meus irmãos, fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Redentor, com um propósito, o de proclamarmos as virtudes do grande Deus, do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não qualquer outra forma suposta de verdade deve ser o que envolva a nossa vida. Irmãos, eu quero encerrar aqui com as palavras do pensador Ralph Waldo Emerson. Ele disse o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Lembre-se disso. Nós somos salvos em Cristo. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como os nossos irmãos do passado, nós estamos nos alimentando dia a dia porque precisamos crescer espiritualmente, crescer na direção do nosso Deus, na verdade dele. Não é de outra forma. E, meus amados irmãos, no meio daquela situação de dificuldade, a instrução de Pedro foi segura e foi clara. Foi a de mostrar a eles que eles deveriam olhar para trás, para tudo aquilo que eles viviam e que continuavam ainda a viver, sabendo que deveriam despojar-se de tudo aquilo, deveriam olhar para frente em busca do verdadeiro e seguro alimento, largando mão, deixando de lado todos os ensinos que estão volteados aí, religiosamente apresentados, mas que espiritualmente não trazem absolutamente nenhum benefício, porque não se afinam com a revelação do próprio Deus. E desta caminhada, meus irmãos, nós vemos que
nós devemos ter a consciência de que os nossos pés estão bem alicerçados, se estiverem alicerçados sobre a pessoa de Cristo Jesus, a rocha dos séculos, e não podem estar fundamentados sobre a denominação, não podem estar fundamentados sobre qualquer sentido de ensino, não pode estar fundamentado em qualquer outro valor que não seja a verdade revelada a nós, o Filho encarnado, o Verbo da vida, a pessoa de Jesus Cristo. E assim, Deus nos tem feito agora seus filhos. Somos um povo exclusivamente seu, do próprio Deus, para que aqui, o propósito da nossa vida, seja de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como nos afirma o pensador Ralph Waldo Emerson, as nossas atitudes elas falam mais alto, com certeza, do que as nossas palavras. E falam tão alto que a nossa voz desaparece diante dela. E lembre-se, as nossas atitudes, positivas ou negativas, elas falam tão alto que diante dela a nossa voz desaparece. Nunca nos esqueçamos. Uma nova vida para uma nova realidade. Uma realidade de uma novidade de vida. Uma novidade dentro de uma vida que tornou-se nova, que precisa ser bem alimentada, que precisa ser transformada dia a dia e que precisa estar segura. Estamos seguros? Sobre a rocha dos séculos, com propriedade exclusiva de Deus, com uma função, com uma missão, de proclamarmos as virtudes do Deus que nos remiu, de que nos tirou das trevas e trouxe-nos para a maravilhosa luz da sua presença. Irmãos, que Deus em Cristo renove-nos com a sua santa bênção. Nós vamos ouvir o Coral Luz e logo depois voltamos para orar e encerrar o nosso culto desta noite.
Oremos, irmãos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque, Pai, o Senhor é o mantenedor do meu ser, do nosso ser. É o mantenedor dos teus filhos. E, Deus amado, nós estamos seguros, sabendo que, como propriedades do Senhor, nós seremos amparados, seremos protegidos, seremos cuidados, mesmo que a aflição venha sobre nós, como aconteceu com o teu povo no passado. Houve muita perda, houve, Senhor, muita separação, houve muita morte, muitos foram martirizados, Pai. No entanto, o Senhor não deixou de ampará-los, Pai. Não deixou de guardá-los, não deixou de tomá-los debaixo do teu santo cuidado e conforto. Nós te agradecemos por esta segurança. Estamos num tempo de incerteza, estamos num tempo de insegurança. Estamos em um tempo, Pai, em que aquilo que haverá de acontecer, nós não temos absoluta direção para saber. O Senhor é conhecedor de tudo, nós sabemos disso, e estamos seguros de que tudo está debaixo do teu soberano cuidado. Senhor, por mais que nós, como pessoas, tomemos direções erradas e tortas dentro da permissividade do Senhor, o Senhor ainda continua sendo o governador de tudo, o Senhor sobre todas as coisas, aquele que conduz o coração do rei, aquele que não permitirá de forma alguma que o teu plano da redenção chegue ao final, como o Senhor assim predeterminou. Te bendizemos por isso, Senhor. E Deus amado, os nossos irmãos que estão ligados a nós, estão sofrendo, passando por muitas dificuldades. São muitos irmãos que estão com idade avançada e, Pai, precisam do teu cuidado. Muitos irmãos que estão limitados pela saúde. Muitos irmãos, Pai, que estão preocupados até mesmo com a manutenção do dia a dia com relação ao emprego.
ó Deus, esteja trazendo ânimo para que cada um dos nossos irmãos, cada um de nós, estejamos lutando com as armas da Tua verdade, Senhor, para que desta forma nós caminhemos em vitória, como já temos caminhado na pessoa do Teu Filho amado. Renove-nos, Senhor, no restante desta noite. E, Pai, dê-nos uma semana abençoada, mesmo que seja no isolamento dos nossos lares. Dê-nos, Senhor, da paciência do Senhor, para estarmos cuidando uns dos outros, para estarmos, Senhor, sendo compreensivos com aquele que está perto de nós, porque Ele está tendo compreensão conosco, Pai. Abençoe-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha amada irmã, tenha uma boa noite, uma boa semana. E que Deus renove-o com a esperança da sua verdade. Nosso pós-lua de hoje será a oração noturna. Ouçam. Deus te abençoe e te dê a segurança da sua santa presença. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo,